Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtam o nosso conteúdo, que façam algo que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade, deixar o like para mostrar para o YouTube que vocês gostaram do nosso vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam do vídeo. Isso vai contribuir bastante para o nosso crescimento. Feito isso, vamos para o vídeo. Tem assessoria para tudo, então toma-se cuidado para um monte de coisa. Se você passar a informação que o meu jogador operou o joelho e que ele fez uma série de correções dentro do joelho, quem está observando e quem deseja comprá-lo, fala, opa, peraí, esse rapaz tem um problema, então eu não vou comprar. Então tem um monte de situações aí complicadas no futebol. Vai lá, Pedro. O Sormani, Pedro, coloca essa questão da nota, né? A gente estava esperando a entrevista coletiva do Marcos Braz, prevista para 1h da tarde, ela não começou até agora. E aí, enquanto isso, cabe a gente ficar aqui, Pedro, conjecturando, imaginando. E aí, especulando, exatamente. O que o Flamengo soltou foi isso aí, ó. O atleta Pedro concluiu a artroscopia para reparo de lesão no menisco medial do joelho direito. O procedimento foi realizado no Hospital Copstar pelo Dr. Luiz Antônio Vieira e acompanhado pelo Dr. Márcio Tanuri. Ele já teve alta do hospital hoje, vai começar aí, ó, alta prevista para amanhã, dia 26, fisioterapia começa amanhã. Tudo isso aí foi feito. É muito vago, é o que a gente tem por enquanto, e aí o que a gente fica pensando é assim, que é o que a gente pode pensar sem as informações. Ô Pedro, assim, a temporada do Flamengo, eu fiquei com medo de usar a palavra e ser exagerado, mas não é. A temporada do Flamengo está comprometida pelas lesões, porque o final de temporada é o que define o sucesso ou o insucesso de um clube que tinha chance no Brasileiro, agora eu vejo muito remoto, ainda depende de uma classificação no meio de semana para a Copa do Brasil, com jogadores voltando de lesão, e tem uma final de Libertadores para pensar daqui a um mês, Pedro. Não é exagero, né? A temporada está comprometida pelas lesões. Tá comprometido, Dani, até pelo peso que você deu a isso tudo. É um time que sente muitos desfalques, Renato pontua muito isso, é um time que volta e meia não consegue contar com a sua força máxima, não só por convocações ou por calendário, mas pelo peso dos desfalques. Então você promete uma coletiva para 1h da tarde, são 2h38, o torcedor está ansioso. É claro que a gente só pode falar do que for fato, só que se tem um caso ali, se já há uma celema, você promete um esclarecimento, você atrasa quase 1h38, você alimenta o que está acontecendo, você alimenta o questionamento, você alimenta a desconfiança. E o Sormani toca num ponto que é muito interessante, poderia ter sido claro, né? O que eu escutei ontem até de gente ligada ao Flamengo e ao Pedro você resolvia todo esse problema com 2, 3 comunicações. Por exemplo, lá atrás, depois do jogo contra o Juventude, o Pedro faz um exame de imagem, que aponta um edema ósseo. Isso não foi comunicado, entendeu? Na sexta-feira, o Pedro fez um exame, porque estava com novas e mais dores e joelho inchado. Isso não foi comunicado. No sábado à tarde, sai o laudo, sai o resultado diagnóstico do exame de sexta. Ali já tinha um problema no menisco, isso não foi informado. O Pedro, domingo de manhã, ele vai se consultar com um médico particular e ele reforça, precisa de uma artroscopia. Isso não é comunicado, isso só é comunicado no domingo à noite porque o Pedro frequenta uma igreja na Barra da Tijuca e o pastor lá pediu oração aos presentes para que todos ali pedissem pela saúde, dessem força para o Pedro, que ali estava que ia passar por uma cirurgia. Então começou uma movimentação rápida para o Flamengo se pronunciar. Então assim, essa falta de clareza nas informações é que gera esse tanto de discussão. Era fácil. Não é questão, eu entendo muito o que o Zé fala. O Zé tem um ponto muito interessante, de você não comprometer o seu ativo, né, Zé? Não dizer que tem uma lesão, um problema. Só que assim, você precisa explicar por que aquele jogador não está à disposição, que aquele jogador vai passar por uma cirurgia. Precisa ser claro, até com o torcedor, não é comigo, Pedro, com o Sormani, com o Zé, com a imprensa. É com o torcedor que quer saber por que ele não joga. Então, essa coisa rateada, essa guerra de informações que acontece sim dentro do ninho do urubu, porque o departamento de preparação física não se dá com o departamento, com a comissão médica não se dá com os auxiliares e com o Renato. Então, essa guerra de informações tumultua e gera esse cenário de incerteza. Mas fala aí, Facinca. Mas em cima disso que você está falando, de todo esse cenário, dessa guerra de informações, de algumas muletas usadas no Renato, pelo Renato na coletiva para tentar explicar alguns insucessos dentro de campo, até que ponto que o Renato, nessa história toda, se coloca como uma figura que pode ter alguma responsabilidade nesse tipo de escalação de um atleta que no momento e até pelo que estava acontecendo, não tinha condição de jogar. Olha, a gente tem uma tela e aí eu não fala, consigo, Pedro, pode complementar. Vai, Dani. Vai lá, vai você. Não, é que o Facinca fez uma pergunta
eu não consigo ter aqui uma resposta tipo, a culpa é do Renato, a culpa é do médico, a culpa é de todo mundo. O que se sabe, a gente tem que trabalhar com a informação que a gente se tem. Aqui no jogo contra o Atlético Paranaense, o Pedro não tinha nem 50% da condição ideal. E aí eu acho que cabe ao Flamengo, justamente nessa entrevista, falar. E aí não é porque eu estou perguntando, porque eu sou Hermano Zé, é porque o técnico, o Renato Gaúcho, ele fala abertamente na coletiva de sábado. Ele estava em risco, a gente colocou-o em campo e agravou a lesão. A gente quem? De onde partiu a autorização? O jogador tem um histórico de problema no joelho. Como é que foi feito isso? Tem até uma imagem da TV Globo, ele recebendo uma massagem no local ali antes de entrar em campo. Então, como é que é isso? De quem foi essa responsabilidade? Tá errado. Eu acho que é uma pergunta que tem que ser respondida assim, Facinho, que é por isso que estranha ainda mais toda essa demora, né? Mas fala, Dani, você ia chamar a tela. Não, fala o Zé. É um risco que eles correram, porque o atleta poderia agravar muito mais a lesão. Foi só, eu torço para que seja só isso, uma lesão de cartilagem. A cartilagem não, de menisco, né? Que é só uma correção de menisco. Sim. Mas poderia ser uma ruptura de menisco, com possibilidade de pegar a cartilagem. Tem uma série de coisas que pode se agravar com uma lesão de menisco dentro de uma partida. Tá vendo? Ninguém sabe o que é. Se ele toma uma pancada, né? Se ele vira o pé, porque ele é um pivô, então ele vai girar. Se vocês buscarem aí a imagem dele no jogo contra o Cuiabá, ele divide uma bola no meio campo e o cara bate e o pé dele vira. Então a lesão claro. Foi aí, né? Eu acredito que tenha sido, pela experiência que eu tenho, que aí nesse girar o pé ele deve ter sentido. E foi uma beliscada, provavelmente foi uma beliscada no menisco. E depois, se você tem um problema como esse, como o Pedro vem falando sobre diagnóstico, inchaço e tal, peraí, eu não vou colocar o atleta, eu não vou ficar fazendo massagem para jogar contra o Atlético Paranaense antes de um jogo, porque eu penso no Flamengo, mas eu posso prejudicar a vida do atleta. Claro. Eu posso agravar um problema e transformar esse problema no que seria, e que eu acredito e torço para que seja isso realmente, uma correçãozinha de menisco, com uma lesão mais séria, chegando à cartilagem. Então, precisa ver até onde vai e por quê, e agora você começa a entender por que o Pedro vai procurar o médico particular. Agora você começa, liga A, B, C e D, opa, eu vou atrás do meu médico. Né? Aí você começa a ter o sentido, o porquê do questionamento e por que ele foi para lá. O Flamengo está numa semana decisiva. Tem a Copa do Brasil para resolver no meio de semana, a expectativa das voltas de Bruno Henrique e Gabigol. O Davi Luiz poderia voltar, não está inscrito. No final de semana tem o jogo contra o Galo, que pode sacramentar o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo perdendo esse jogo contra o Galo, a situação fica muito complicada. E aí a gente pensando no ano e no quanto esse elenco já foi colocado ao limite, eu vou puxar o Palmeiras para essa conversa. A gente já falou bastante do Palmeiras aqui no início do programa, de como está em ascensão e de como parece, inclusive, que esse time em campo, depois que o Abel já disse que o brasileiro não é mais para o Palmeiras, está começando a montar um time pensando numa final de Libertadores. E os resultados estão começando a aparecer mais para o Palmeiras do que para o Flamengo, que a gente sabe vive um viés ali de baixa, né? Pra gente não ser injusto, ó. Tá aí desde a classificação dos dois a final da Libertadores, né? Desde a semi. Cada um fez 7 jogos. O Palmeiras tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Flamengo tem 3 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. A questão não é o todo, é a parte, os últimos 3 jogos, porque quando a gente faz esse recorte menor, ficam evidenciados esses problemas que o Flamengo está vivendo, Facincani. E aí a gente entra naquela comparação. A gente já botou na balança, já colocou o Flamengo como super favorito, o Palmeiras não teria chance, aí isso já diminuiu. E agora para você? Como é que tá essa situação de olhar um jogo, 90 minutos, né? Não é mais ida e volta, então uma final de Libertadores definida assim. Ela tá mais para quem nesse momento? A gente tem que ver até lá, em 27 de novembro. Não, tô perguntando hoje. Então, não é agora. Agora, nesse momento. Isso é verdade. Desenha para ele. Não, gente, de verdade. Por favor, eu não tenho como. Primeira coisa. Ô, em gente, 27 de novembro. o nosso Facinho, que eu entendo ele. Gente, em 27 de novembro, os times podem ser completamente diferentes. Hoje, o jogo não vai ser agora, Facinho. O jogo não vai ser agora, entendeu? Por agora, hoje. mas a gente tem que olhar agora, porque a gente não sabe adivinhar o futuro. Vamos brincar, que é sábado. Então, tá, se fosse agora? Tá, se fosse agora. Se fosse agora, existe um viés muito menor de favoritismo do Flamengo. Já quis mudar o regulamento da Comebol. Pronto, caiu um braço. Não é dizer isso, gente. Mudar o regulamento da Comebol.
Quer mudar, daqui a pouco ele vai sugestão mudar a que- Copa do cara, Brasil e tá mudando a pauta aqui. Ó, Gente, não é Mas isso. aqui ele manda. Não é olha isso, lá. é porque... Ô, senhor Mani, Claro que é difícil, a gente não quer adivinhar Claro. o futuro, mas fazendo uma projeção assim, o Palmeiras em Vamos lá. evolução. Esse nossa, time tá do Flamengo, complicado segurar esse time do... marombinha aqui, hein, seu Esse time do Flamengo, que tem jogado nos últimos finais de semana, que tem condição muito grande de jogar muito mais, ele tem muita dificuldade para jogar em esquemas como o Palmeiras joga. Boa. Olha, na verdade a gente está entrando aqui na reta final, né? Agora são 2 horas e 53 minutos. Basta vocês lerem o que está escrito aqui embaixo. A coletiva de Marcos Braz ainda não começou e por isso a gente está aqui fazendo especulações, conjecturas e esperando a palavra. Exato. Eu ia fazer uma pergunta Diga. pro Pedro, que tem mais assim, o negócio tá feio então, Pedro? Coletiva para uma e começa e não começou ainda às 3? Você acha que o negócio tá pegando? Não, o bicho tá pegando? É o que eu tava falando aqui com o nosso Vitão, nosso editor-chefe, até pra gente tentar organizar, mas desde uma hora todo mundo sumiu no Flamengo, Zé. Não tem uma mensagem respondida aqui. Todo mundo com o celular desligado, quem estava online está offline, não tem nenhuma projeção. O link onde ia acontecer a entrevista no canal do Flamengo expirou, já não existe mais. A gente fica aqui pensando o que está acontecendo, né? No Flamengo que estava... Reunião interna. Olha o Palmeiras chegando, gente. É reunião interna, né, Pedro? É aquela reunião complicado. interna para lavar os panos, né? Para lavar É aquela tudo. reunião que todo Dani. mundo entra, Não, mas a desliga o reunião celular interna e na fala hora que mais tinha que alto. continuar começar a assim, coletiva é complicado. se 10 continuar segundos, assim, senhor Mani, Dani. que a gente tem que ir embora. Se continuar assim, o Flamengo corre o risco de fechar essa temporada 21 só com o título de campeão carioca. Ixi, Maria, Sabe o aí, que que é, aí é Dani? crise na Gávea, hein? Aquela- Peraí que eu aquela tenho que história. chamar o gol mais bonito antes da gente ir embora. Rápido, começa aquela reunião, não vamos fazer uma reuniãozinha de uma